Agora ficou completamente claro por que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está realizando reuniões separadas com os comandantes dos corpos de exército das Forças Armadas da Ucrânia após a demissão do ministro da Defesa, Fedorov. Não eram apenas relatórios sobre a situação na linha de frente, eram uma apresentação do novo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Porque, segundo informa o Financial Times, citando um alto funcionário da administração ucraniana, o próximo na fila para a demissão é o próprio comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi. Zelensky avalia sua demissão diante da maior crise do comando militar de seu mandato, segundo o Financial Times. E aqui está algo revelador. Uma semana atrás, Zelensky escolheu Syrskyi, sacrificando Fedorov, e hoje ele já está procurando um substituto para Syrskyi. O que mudou em uma semana? Bem, talvez a rua tenha influenciado, talvez os protestos tenham influenciado. Neste episódio, como os protestos pró-Fedorov viraram campanha contra o comandante-em-chefe, forçando o presidente a mudar de rumo, quem é cotado para substituir Alexander Syrskyi e por que isso pode ocorrer? Se tornar uma limpeza em massa de toda a alta cúpula militar e como um novo sinal se encaixa em tudo isso. Agora, a Rússia está preparando uma mobilização de pelo menos 500 mil pessoas, enfim, vamos analisar tudo isso juntos. Meu nome é Alexei Petty e peço que se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei pessoalmente grato pela sua inscrição. Então lembrem-se, literalmente alguns dias atrás nós discutimos o assunto da renúncia de Mikhail Fedorov. Eu falei que Zelensky, em uma reunião fechada da facção Servo do Povo, disse que idealmente deveria demitir tanto Fyodorov quanto Syrskyi. Ficamos surpresos na época porque escolheram Fyodorov e mantiveram Syrskyi. Hoje, o Financial Times traz novas informações surpreendentes. Segundo fontes da administração presidencial, Zelensky está pronto para demitir também Syrskyi do cargo, mas sob uma condição. Se encontrar um comandante que garanta uma transição suave, digamos assim, com uma passagem de comando sem sobressaltos e, ao mesmo tempo, mantenha a defesa em toda a linha de frente com mais de 1.200 quilômetros de extensão. Ou seja, a questão não é se deve ou não demitir Alexander Syrskyi. A decisão já foi tomada. O desafio é evitar o colapso ao trocar ao mesmo tempo o ministro da Defesa e o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. É exatamente por isso que o presidente reúne os comandantes. Pelo segundo dia seguido, comandantes de vários corpos de exército e regimentos vão até ele, um após o outro, para prestar relatórios. O Financial Times escreve diretamente que neste fim de semana Zelensky está se reunindo com militares para ouvir a avaliação deles sobre a situação no campo de batalha e entrevistar candidatos ao cargo de comandante-em-chefe. Não é só uma tentativa de ouvir relatórios da linha de frente, mas, segundo o Financial Times, trata-se justamente de uma entrevista. Entrevista, ou seja, são as avaliações sobre as quais conversamos. Segundo fontes ucranianas, as entrevistas com os candidatos estão previstas justamente para o fim de semana. Nos dias 18 e 19 de julho, embora lembro, no dia 17 já houve algumas reuniões e Zelensky até fez uma promessa interessante. Zelensky confirmou que ouviu os relatórios dos comandantes de combate sobre a situação nas áreas mais tensas e anunciou a realização da reunião do comandante supremo. E agora o momento chave que o Financial Times menciona diretamente e que agora está mudando completamente todo o quadro da semana que passou. Cito: o presidente Zelensky só começou a considerar a demissão de Alexander Syrskyi depois que, na noite de sexta-feira, os protestos devido à demissão de Mikhail Fedorov se transformaram em uma campanha mais ampla já contra o comandante-em-chefe. Milhares de ucranianos foram até o prédio da administração presidencial. Esse foi um dos maiores protestos em anos. Pessoas do comando. Fora Syrskyi. E é essa rua, e não as intrigas de bastidores. Segundo a versão do Financial Times, foi exatamente ela que se tornou o fator que fez o presidente Zelensky considerar a troca do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, alguns dias atrás, Zelensky ficou do lado de Syrskyi contra Fyodorov e Fyodorov. A praça, na prática, derrubou essa decisão. Pelo menos é assim que o Financial Times apresenta. E para entender por que tudo ficou tão complicado, vamos dar um passo atrás e voltar ao que o próprio Fyodorov contou. Lembro rapidamente, na coletiva após sua demissão, ele revelou o principal, que foi Alexander Syrskyi quem deu um ultimato ao presidente da Ucrânia,
ou o comandante em chefe ou o ministro da Defesa. Segundo ele, Fyodorov sugeriu a Zelensky uma decisão drástica de pessoal: substituir tanto o comandante em chefe Syrskyi quanto o chefe do Estado-Maior Gnatov, ou seja, os dois de uma vez. E a formulação de Fyodorov foi significativa, cito: "Não temos outra saída se quisermos vencer o inimigo de forma assimétrica, com perdas mínimas." E então, segundo Fyodorov, Zelensky não apoiou essa substituição na época. Agora, um detalhe que explica por que a substituição de Syrskyi pode não ser pontual, mas se transformar em algo maior. Mas eu diria, uma limpeza em massa ou uma troca em massa de toda a liderança das Forças Armadas. Lembre-se do que Zelensky disse em uma reunião fechada com a bancada do Servo do Povo, segundo a Ukrainskaya Pravda, citação: "Para ser sincero, era preciso demitir os dois, tanto Fedorov quanto Syrskyi, mas agora não posso demitir os dois ao mesmo tempo." Ou seja, o presidente admitiu que o comandante em chefe também deveria ser substituído, só não pôde fazer isso ao mesmo tempo que o ministro da Defesa para não derrubar tudo de uma vez, mas sem dúvida ao mesmo tempo que o ministro da Defesa para não derrubar tudo de uma vez. Agora ele realmente está tirando Syrskyi? Se acreditarmos nos dados do Financial Times, faz sentido que toda a sua equipe também seja substituída. Como foi chamado nos protestos, o bloco pós-soviético inclui o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Por isso, não surpreenderia se houver uma reação em cadeia e toda a liderança das Forças Armadas da Ucrânia for substituída. Continuação. Qual a verdadeira raiz desse conflito? Ela foi claramente exposta pelo chefe do Conselho Público Anticorrupção do Ministério da Defesa da Ucrânia, o veterano Yuri Gudimenko. Isso, como ele disse, cito, é um conflito entre um jovem tecnocrata e um general predominantemente da escola militar pós-soviética. Fyodorov queria digitalizar tudo, medir a eficiência dos comandantes com dados e construir o exército baseado em tecnologias e drones. Syrskyi, representante da velha hierarquia, informou aos superiores que estava tudo bem. E esses dois mundos, como disse o próprio Fyodorov, simplesmente pararam de se ouvir. E aqui vale lembrar a citação devastadora do ex-chefe do Estado-Maior do Azov, Bogdan Krotevich. Ela explica toda a questão da chamada velha escola, que é seguida por Syrskyi. Agora segue a citação dele. Os russos pararam de mentir em seu exército em algum momento no início de 2024. Eles pararam de mentir e nós começamos. É contra essa cultura de mentiras contadas aos superiores, personificada pela velha escola dos generais pós-soviéticos, que a jovem oficialidade se rebelou. O caso com Kelly, com dezenas de mortes fora de combate, tem a mesma origem, segundo os militares. Agora sobre quem está sendo cotado para o lugar de Alexander Syrskyi. E aqui é preciso ser extremamente cuidadoso, porque o campo de informações está simplesmente fervilhando de informações agora. Agora, os apoiadores, por exemplo, de Alexander Syrskyi e, consequentemente, os opositores de Fedorov, já estão escrevendo enormes textos de informação sobre como Fedorov teria subornado a mídia mundial por centenas de milhares de dólares. Durante os protestos, começaram a publicar posts e artigos inteiros sobre ele dizendo: "Ah, assim não dá." Alguns ficaram surpresos com o fato de que o protesto acontece, o protesto começa, e 1h30 depois, no site da The Economist, sai logo um artigo sobre Fedorov e sobre os protestos. E as pessoas se surpreenderam. Como criar um material em 1h30? Fácil. Esse é o trabalho do repórter, que reage rápido e cobre a situação. Além disso, vou contar um segredo. Todas as redações têm certos materiais preparados com antecedência. De fato, existem esses materiais prontos justamente para que seja possível fornecer informações atualizadas imediatamente e anexar o material preparado. Pronto, aí está o artigo. Está feito. Material preparado refere-se a informações não ligadas a eventos específicos, como descrições de Fyodorov, do Ministério da Defesa ou de reformas. Tudo isso já está preparado há muito tempo. Isso não é segredo nenhum. Qualquer redação trabalha assim. Então começaram a escrever que, olha, a mídia mundial começou a falar sobre Fyodorov, a defender Fyodorov. Isso significa que certas pessoas estão financiando os protestos. Esse dinheiro é para artigos encomendados e afins. Existe esse lado, não dá para ignorar. Ainda assim, essa onda de informação está sendo impulsionada agora. Ao mesmo tempo, o Financial Times, por exemplo, não menciona nomes oficiais de candidatos para o lugar de Syrskyi. Eles simplesmente escrevem que estão acontecendo entrevistas. No espaço informativo ucraniano, já estão discutindo várias figuras entre os comandantes de corpos de exército da nova geração que tiveram sucesso.
Aqueles mesmos cuja filosofia assimétrica foi promovida por Mikhail Fedorov. Mas, até agora, não há nomes concretos em fontes confiáveis. Por isso, não vou me adiantar. Quero fazer um aviso à parte. As agências de notícias russas já estão divulgando informações e lançando versões. Por exemplo, que Zelensky supostamente vai nomear Budanov, chefe da inteligência, como comandante em chefe. Isso está sendo divulgado com base em fontes da TASS. Ou seja, isso é uma informação plantada pelo Kremlin, não algum dado confirmado. Devemos encarar dessa forma. Os candidatos reais só serão conhecidos após as reuniões do fim de semana. Até agora, registramos que o candidato ainda não foi anunciado e a seleção segue em andamento. A informação de que a substituição de Syrskyi está sendo preparada foi divulgada pelo Financial Times. Outro ponto importante: Syrskyi é chamado há muito tempo de açougueiro pela mídia ocidental e ucraniana, por sua insistência em manter posições a qualquer custo, algo que os críticos associam a grandes perdas. E o Financial Times usa esse apelido diretamente. Ou seja, a saída de Syrskyi indica mudança na filosofia militar, de segurar a qualquer custo para vencer de forma assimétrica com perdas mínimas como formula Fedorov. É uma reviravolta ideológica, não apenas uma troca de cadeiras? E agora sobre por que o timing de toda essa confusão é especialmente perigoso ou, eu diria, especialmente revelador como uma etapa de preparação para algo maior. Porque toda essa confusão está acontecendo exatamente no momento em que a Rússia está preparando um novo ataque. De acordo com a inteligência ucraniana, o Kremlin está preparando a mobilização de mais de 500 mil pessoas, meio milhão. Isso indica uma nova grande ofensiva, enquanto a Ucrânia se aproxima desse momento trocando toda a sua liderança político-militar ao mesmo tempo. O ministro da Defesa foi demitido, avalia um novo comandante em chefe e o Estado-Maior também está em questão. Lembro que a Rada Suprema só se reunirá em 18 de agosto. Aqui está toda a gravidade do momento. Por um lado, a Rússia está formando um contingente mobilizado de 500 mil de pessoas neste outono. Já a Ucrânia, nesse contexto, faz sua maior reestruturação de comando desde o início da guerra. Aqui surge justamente aquela pergunta. É por isso que o Financial Times escreve sobre uma transferência gradual de poder, ou seja, como trocar o comandante-chefe de uma frente enorme sem que o inimigo aproveite esse momento de transição. É uma operação, sabe, como dizem, de coração aberto e ainda por cima enquanto se está correndo. Ou seja, é super difícil. E eu entendo que agora, muito provavelmente, chegou a hora de alguma mudança. Ela precisa ser feita, mas tem que ser feita com uma precisão cirúrgica para que, Deus me livre, não haja nenhuma perda. Ao mesmo tempo, de forma honesta e calma, há também o outro lado. Os mesmos comandantes que Zelensky ouviu relataram a ele, segundo o próprio presidente, sobre a degradação das tropas russas e sobre o fornecimento logístico normal das unidades ucranianas. A frente não está desmoronando, a Ucrânia mantém a iniciativa em vários locais e a troca do comandante-chefe, pressionada por oficiais de combate, não é necessariamente sinal de fraqueza. Isso pode ser também uma forma de saneamento, ou seja, eliminar a cultura de mentir para os superiores, como eles chamam, antes de enfrentar um novo ataque russo. Vamos resumir. O quadro desta semana se encaixa em uma linha narrativa bem clara. Primeiro, Syrskyi pressionou com um ultimato para demitir Fedorov e venceu. Depois o povo foi às ruas gritando Syrskyi fora e aparentemente reverteu essa decisão. Aqui precisamos ser cautelosos nas avaliações. Segundo a Financial Times, o presidente busca substituir o comandante-chefe Syrskyi, avaliando candidatos já neste fim de semana. Ou seja, a pessoa que, alguns dias atrás, era o vencedor da guerra interna, ou seja, Syrskyi, hoje talvez seja o próximo a sair. E isso, de acordo com a própria admissão de Zelensky, significa que era preciso demitir os dois. E isso não é o fim. Isso é o começo de uma limpeza mais ampla, talvez até mirando no Estado-Maior em geral. E, além disso, é preciso entender que, se isso realmente acontecer, agora toda a mídia ocidental está dizendo que será uma mudança de filosofia, de manter posições a qualquer custo para vencer com perdas mínimas. A demanda por isso veio de baixo, ou seja, dos jovens candidatos e dos manifestantes. Agora há uma pergunta e ela é crítica. Será que a Ucrânia conseguirá realizar essa substituição em massa do comando de forma suave e rápida antes que a Rússia lance ao combate seu prometido 500 mil de mobilizados? Segundo o Financial Times, a avaliação do novo comandante supremo está acontecendo neste exato momento.
E a reunião do Comando Supremo também está prestes a acontecer. Por isso, estamos acompanhando a situação. Ao que tudo indica, toda a cúpula deve passar por uma grande reformulação. Vou deixar reticências aqui, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho, e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais.